Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 8 minutos, um bom dia para você. Começa agora o seu Virtual News desta segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo. Um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. 4 de setembro, para você que nasceu nesse dia, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário! Segunda-feira de sol, vento, fim de semana era aguardado chuva, ventos fortes, mas não se confirmou a previsão, embora os estados do sul ainda estão aí em alerta nessa questão das fortes chuvas e ventos durante aí essa segunda e terça-feira. 10 horas mais 9 minutos, hoje não teremos Juliana Souza conosco. Vamos para as pautas do Virtual News desta segunda-feira. Principais notícias desse dia 4 de setembro de 2023. Zelensky fala em substituir ministro da Defesa. Mini reforma eleitoral e desenrola são destaques da semana da Câmara. Quase 99% dos ultraprocessados têm ingredientes nocivos. Grupo propõe concurso unificado para o Serviço Público Federal. As pautas do Virtual News desta manhã de segunda-feira. Agora vamos para as manchetes, que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, Lula mantém Juscelino Filho independente da ação da Polícia Federal. Morre aos 92 anos Jorge Gregório, ex-ministro da Justiça no governo FHC. Ator Kaique Brito continua sedado sob cuidados médicos na UTI do Rio de Janeiro. Programa de estágio do Centro Paula Souza disponibiliza mais de 1.400 vagas. Essas vagas vão até, as inscrições são até esta segunda-feira, hein? E os estágios são remunerados. Campanha de vacinação da saúde de São Paulo contra a gripe vai até 15 de setembro. Suspeito de envolvimento no atentado ao baixista do Ultraje a Rigor é preso. Geração fone de ouvido. Perda auditiva precoce sugere maior risco de demência, revela estudo, matéria do Estadão. Fotos e áudios inéditos revelam agressões de Anthony contra sua ex-namorada. UOL Notícias. Mudanças da regra da MEI devem beneficiar quase 500 mil de empreendedores. Matéria de O Globo. Em 2 semanas de operação, Bolsa de Crédito do Carbono, a B4, aprova só 1% dos papéis. Jornal do Brasil. Mauro Cid admite que joias recebidas por Bolsonaro é de interesse público, isto é, carne tem maior queda de preço nos 5 anos e o consumo aumenta. Matéria do R7. E Brasil perdeu mais de 400 mil empresas no primeiro semestre de 2023, matéria do G1. Bom, e as matérias para você, para não passar em branco, lembrando que essa questão do Paula Souza dos estágios são remunerados, a inscrição é até esta segunda-feira. Entre no site e se inscreva, pega as informações e aproveita essa oportunidade de estágio. 10 horas mais 11 minutos, vamos às matérias do Virtual News. Zelensky fala em substituir ministro da Defesa. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse ontem, domingo, que decidiu substituir o ministro da Defesa, preparando o cenário para a maior mudança no sistema de defesa da Ucrânia desde que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala em fevereiro do ano passado. Em seu discurso noturno em vídeo à nação, Zelensky disse que demitiria o ministro da Defesa, Olensky Reznovik, e pediria ao parlamento esta semana que substituísse por Rustem Umerov, chefe do principal fundo de privatização do país.
Rezovics, ministro da Defesa desde novembro de 2021, ajudou a garantir milhões de dólares em ajuda militar ocidental para o esforço de guerra, mas tem sido perseguido por alegações de corrupção em torno do seu ministério e que ele descreve como difamatórias. A decisão surge em meio à repressão à corrupção na Ucrânia, que Zelensky fez questão de enfatizar. Kiev candidatou-se à adesão à União Europeia e o público tornou-se altamente sensível à corrupção à medida que a guerra avança sem fim à vista. As informações é da agência Reuters. E ontem mesmo o ministro da Defesa entregou a sua carta de demissão. Está mudando o cenário na Ucrânia diante da invasão à Rússia. 10h13, próxima matéria. Mini reforma eleitoral e desenrola são destaques da semana na Câmara. O Senado e a Câmara dos Deputados vão reduzir o nível de trabalho nesta semana devido ao feriado da Independência na quinta-feira, 7 de setembro. Apesar disso, deverá ser apresentado na quarta-feira, 6, na Câmara, o projeto de mini reforma eleitoral, que deve ser aprovado no mesmo dia pelo grupo de trabalho criado para alterar a legislação eleitoral brasileira. A expectativa dos parlamentares é votar a matéria nos plenários da Câmara e do Senado e sancionar o texto até o dia 5 de outubro, para que as regras possam valer nas eleições municipais de 2024. Isso porque a lei exige que qualquer mudança nas regras eleitorais deve ser sancionada um ano antes do próximo pleito. Uma reunião fechada entre os integrantes do grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral foi marcada para esta segunda-feira, dia 4, para discutir os temas que estarão presentes no projeto. O relator, deputado federal Rubens Pereira Júnior, prometeu não abordar temas polêmicos, o que possam causar forte oposição. Segundo ele, a ideia é fazer pequenos ajustes com o objetivo de aperfeiçoar o processo. As mudanças envolvem temas como federação partidária, propaganda eleitoral, prestação de contas, financiamento de campanhas e violência política contra mulheres, segundo o relator. Com o feriado, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, antecipou a cobrança da presença dos parlamentares em Brasília para esta segunda-feira, podendo cortar o ponto de quem faltar à sessão. Na última semana, Lira editou um ato com essa medida, já que a presença costuma ser cobrada apenas a partir das terças-feiras. Segundo Lira, a cobrança da presença na segunda-feira é necessária para otimizar os trabalhos da Casa e permitir a deliberação das pautas de alta relevância para o país. Na pauta, estão previstas medidas provisórias que estão próximas do vencimento, como a que criou o programa Desenrola Brasil e a que criou o Pacto pela Retomada de Obras e Serviços na área da educação e a que regulamenta o mercado de apostas esportivas no Brasil. As informações são da Agência Brasil. Bom, vamos começar com essa questão da mini-reforma eleitoral. Ok, se é necessário, se é para benéfico, se é para ajustar, se é para melhorar, se é para dar mais transparência e coibir menos abusos e tampouco atos ilícitos, né? Que seja bom. Agora, se for para ficar facilitando a vida de candidatos, não vale a pena. Fundos de campanha são sérios, prestação de contas tem que ser exímia e, com certeza, a transparência na eleição. Nenhum tipo de favorecimento para mudar a regra do jogo agora para ficar mais fácil para A, para B ou para C. Muito pelo contrário, para enrijecer e tornar o processo cada vez mais transparente. Em relação à questão de se trabalhar na segunda-feira, o brasileiro acorda todo dia, toda segunda-feira de manhã e vai para trabalhar, seja onde for. A justificativa que o deputado pode trabalhar no seu reduto, isso pode ser discutido, né? Afinal de contas, para todo mundo, a semana começa na segunda e termina na sexta. Para aqueles que trabalham pelo povo, ela deveria começar no domingo e terminar só no sábado. Mas fazer o quê, né? Agora, chama a atenção de quando a matéria de interesse próprio, o Congresso dá um ar da graça e acelera. Vamos começar a observar essas condições para que você possa escolher cada vez melhor o seu voto e a casa trabalhar de forma dinâmica e otimizando aí e valorizando os recursos públicos que estão lá e são gastos. E não são poucos. 10h17, vamos à próxima matéria. Quase 99% dos ultraprocessados têm ingredientes nocivos. Quase 99% dos alimentos ultraprocessados comercializados no Brasil têm alto teor de sódio, gorduras, açúcares ou aditivos para realçar a cor e sabor.
aponta um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, da USP. Esses ingredientes estão presentes na quase totalidade de biscoitos, margarinas, achocolatados, bebidas lácteas e sorvetes, além de frios e embutidos e bebidas gaseificadas, como os refrigerantes. Também são encontrados em refeições prontas, como pizza, lasanha, pastelaria e outras bebidas açucaradas. A pesquisa avaliou quase 10 mil alimentos e bebidas das principais redes de supermercados de São Paulo e Salvador. A professora associada do Departamento de Nutrição Aplicada e do Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde do Instituto de Nutrição da UERJ, Daniela Canella, uma das autoras do estudo, alerta que para a relação do consumo desses alimentos e o desenvolvimento de doenças. Eles estão associados a uma série de doenças crônicas e à obesidade, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer. Esse resultado dos ultraprocessados reforça esses achados de relação de consumo desses alimentos. Por isso, os resultados são alarmantes, disse a pesquisa. Daniela Canella defende que, além da indicação obrigatória para alimentos com alto teor de sódio, açúcar e gorduras, seria importante informar o indicativo de aditivos, que são os corantes, aromatizantes, emulsificantes que alterem e aroma dos alimentos. Dessa forma, os consumidores poderiam identificar com mais facilidade os ultraprocessados e tomar a decisão sobre comprá-los ou não. Além da informação do rótulo, e a partir de outubro deste ano, possa ser obrigatória para o alto em açúcar, gordura e sódio, se os rótulos também tivessem a informação de que contém aditivos como características cosméticas, facilitaria para que os consumidores pudessem identificar com mais facilidade e que são ultraprocessados, afirmou a professora. A pesquisadora destaca que os resultados das pesquisas são importantes para auxiliar as políticas públicas, como a proibição de alimentos ultraprocessados em cantinas escolares e outras agendas regulatórias, como a publicidade de alimentos. Colaboração de Fabiana São Paulo, a reportagem é da Rádio Nacional Brasil. Bom, está claro a utilização de produtos que tornam os processados prejudiciais. Ao consumidor é dada a opção de consumir ou não, só que ao governo é dada a obrigatoriedade de proteger quem consome. Então não adianta nada colocar ali os nomes científicos e o que faz em letrias pequenas. É necessário que se tenha uma legislação, uma transparência maior nos rótulos para as pessoas que têm menos informação e menos conhecimento desse tipo de ingrediente, desse tipo de composição, possam ser alertadas. Está lá, alto grau de teor de açúcar, alto grau de teor de enzima, de gordura, de sódio, identificar de fato. Se para quem já costumeiramente acompanha esse tipo de situação nos rótulos, já não é fácil, você imagina para as pessoas que não têm essa informação e que vão pelos valores mais em conta para justificar aí o seu orçamento, para tentar adequar a sua alimentação dentro daquilo que é possível no seu orçamento. E acabam consumindo produtos que, como diz a própria pesquisa, não trazem um benefício a médio e longo prazo para o organismo. Então, a necessidade é informar e que, para que isso seja feito, se tenha aí uma legislação muito mais esclarecedora por parte das embalagens do produto. Volto a dizer, não adianta colocar os termos técnicos ali para as pessoas entenderem, porque quem é leigo vai acabar passando batido, não vai ter noção. Então coloca lá, com alto teor, procure se você tem diabetes, se você tem hipertensão, faça alguma colocação no rótulo, afinal de contas o brasileiro vai poder ler na gôndola do supermercado, escolher ou não. Já que é tão difícil inibir a composição desses ingredientes dentro da alimentação processada, então que se faça uma outra alternativa para esclarecer o consumidor e dar a ele a possibilidade de consumir ou não. 10h22, vamos à próxima matéria. Governo propõe concurso unificado para o Serviço Público Federal.
O governo federal deverá realizar em fevereiro do ano que vem o concurso nacional unificado para preencher cerca de 8.000 vagas abertas em diversos ministérios e outros órgãos do Serviço Público Federal. Diferentemente do modo de seleção atual, no qual cada órgão faz seu próprio processo e realiza as provas separadamente, o concurso prevê uma única e que será realizada simultaneamente em 179 cidades do país. A iniciativa proposta pelo Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos pretende agilizar a contratação de servidores, reconstruindo a capacidade dos órgãos públicos federais após a perda de 73 mil servidores ao longo dos últimos 6 anos. Com a inspiração no modelo de Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o concurso nacional unificado será realizado simultaneamente em 179 cidades em todo o país. O objetivo é amplificar e democratizar o acesso da população brasileira às vagas do Serviço Público Federal, além de aumentar a diversidade sociodemográfica e territorial dos servidores. Porém, essa descentralização da realização das provas não tem relação com a lotação dos servidores após a aprovação no concurso público. Segundo o Ministério da Gestão, a maioria das vagas são destinadas a Brasília, onde ficam as sedes dos órgãos públicos federais, mas existe a possibilidade de atuação fora da capital federal, dependendo da demanda de cada órgão. Entretanto, isso só será definido depois da aprovação do certame. O cronograma. Os ministérios e órgãos interessados em participar ao concurso unificado terão até dia 29 de setembro para fazer a adesão, que é voluntária. A publicação do edital está prevista para o dia 20 de dezembro e a aplicação da prova para o dia 25 de fevereiro de 2024. Os resultados gerais da primeira fase devem ser divulgados até abril de 2024 e os cursos de formação devem começar em junho ou julho. O início dos processos de alocação e aumentação dos servidores está previsto para acontecer entre julho e agosto de 2024. Seleção. No momento da inscrição, os candidatos deverão optar por um ou 2 blocos das áreas de atuação governamental disponíveis. Depois disso, eles deverão indicar seu cargo ou carreira por ordem de preferência entre as vagas disponíveis no bloco de sua escolha. A primeira etapa do concurso unificado será realizada em um único dia, dividida em 2 momentos. O primeiro será aplicada uma prova objetiva com conteúdo comum a todos os candidatos. Depois, no mesmo dia, serão aplicadas provas dissertativas em conteúdos específicos de acordo com cada bloco temático. Além das provas, cada órgão vai poder colocar no edital 2 exigências em relação à titulação acadêmica e à experiência profissional. A seleção vai combinar tanto a vocação do candidato para uma determinada área, como as especificações de cada carreira, diz Cardoso. As informações são da Agência Brasil. Bom, sem dúvida, concurso público, retomada, recomposição, mas é necessária uma reforma administrativa também, né? Há pouco mais de 30 dias, o governo estava falando em transformar 13 mil vagas de ensino de nível médio em 9 mil vagas de nível superior para atender as demandas de alguns ministérios que não conseguiram lotar os seus quadros. Ok, agora contratação de servidor já é um outro patamar. Chama atenção para essa questão da unificação. Seria interessante, mas, sem dúvida, tira de você a possibilidade de participar de concursos separadamente. Vamos fazer aqui um breve relato, uma breve análise. Se 10 ministérios resolverem fazer concurso público, você pode participar de 10 provas e buscar a sua condição. Agora, se apenas um provão for realizado para esses 10 ministérios, a sua possibilidade de entrar fica um pouco mais difícil. Então, o que é melhor? Observar a possibilidade de participar em 10 concursos ou participar de um único concurso e ficar numa fila de classificados aí? Será que é o melhor momento? Será que você vai fazer a melhor escolha, a melhor opção naquele momento? Será que a sua ficha, toda a sua qualificação vai ser adequada às vagas? Será que as escolhas vão ser feitas da melhor forma? De repente, a unificação pode trazer algum benefício ou não. Cabe então a sua análise. Deixo para você a pergunta, o que é melhor? Participar de um único provão, em que 10 ministérios possam estar disponibilizando suas contratações, ou participar de 10 provas separadamente aí, e ter uma condição maior de conseguir uma vaga diante do concurso público. 10 horas mais 27 minutos. Temos mais matéria, estamos encerrando o Virtual News por aqui. Maravilha, agradecendo sempre a sua
a sua participação, a sua audiência. Lembrando que daqui a pouquinho está à disposição a reprise no canal do YouTube, também no site e também nas redes sociais. Volto a lembrar que o Virtual News é transmitido apenas pelo site da Virtual, www.radiovirtual.com.br. Agradecendo sempre a sua audiência, agradecendo a participação de Maria Clara nos controles eletrônicos. Não tivemos hoje a participação de Juliana Souza por motivos de força maior, mas estaremos de volta amanhã com mais um Virtual News. Lembrando que essa semana é uma semana curta, segunda, terça, quarta, quinta-feira é feriado e sexta-feira a maior parte dos poderes públicos vão estar aí, como é que eu vou dizer, de folga? Não, isso é ponto facultativo, com certeza. E aí eu volto a perguntar para você, ponto facultativo para o governo e para o trabalhador, continua fazendo aí o seu horário, acordando diariamente, pegando os ônibus e seguindo para o seu trabalho. A maior número de brasileiros trabalhando sempre de segunda a sexta-feira e muitas vezes estendendo o horário para ver se consegue faturar um pouco mais e levar o pão de cada dia para casa. 10h28, fique com Deus e até amanhã com mais Virtual News, se Deus quiser.